Este é um trabalho da disciplina de multimídia, realizado por João Henrique Magalhães Almeida. Tem como objetivo explicar os mecanismos de codificação do padrão MPEG-2. MPEG é um anacronismo de Motion Picture Expert Group. O MPEG começou no ano de 1988, com o objetivo de definir um padrão para a compressão de sinais de áudio e vídeo. O primeiro projeto foi o MPEG-1, publicado em 1993. Foi concebido para codificar vídeos digitalizados em taxas de bits de até 1,5 megabits por segundo, fornecendo uma qualidade similar ao VHS e ao áudio estéreo. O MPEG-1 foi utilizado para a gravação de CD-vídeo em sistemas de armazenamento de vídeo e áudio em CD-ROM. O MPEG-2 é uma extensão do MPEG-1, dirigido para a transmissão em altas taxas. Serviços de televisão na Europa utilizam transmissão de vídeo a uma taxa de 25 quadros por segundo. Cada quadro consiste em 2 campos entrelaçados, resultando em uma taxa de 50 campos por segundo. O primeiro campo contém apenas as linhas ímpares do quadro. O segundo campo contém o mesmo número de linhas do quadro e é mostrado no vídeo 20 milissegundos após o primeiro campo. É importante notar que o quadro entrelaçado contém campos de 2 instantes de tempo diferentes. A televisão americana possui o mesmo princípio de funcionamento. Há uma taxa de 30 quadros por segundo. Existe também o vídeo não entrelaçado. Nele, todas as linhas de um quadro são amostradas para um mesmo instante de tempo. O sinal RGB, Red, Green, Blue, provenientes de uma câmara de TV em cores, pode ser expresso em componentes equivalentes de luminância Y e crominância UV. A banda de crominância pode ser reduzida em relação à luminância sem afetar significativamente a qualidade da imagem. O padrão CCIR 601 diz como as componentes luminância e crominância de sinais de vídeos podem ser amostrados e digitalizados em pixels. Os termos 4x2x2 e 4x2x0 são frequentemente utilizados para descrever a estrutura da amostragem da imagem digital. 4x2x2 significa que a crominância é horizontalmente subamostrada por um fator de 2 em relação à luminância. 4x2x0 significa que a crominância é subamostrada horizontalmente e verticalmente por um fator de 2 em relação à luminância. A região ativa de um quadro de televisão digital, de acordo com o padrão CCIR 601, é de 720 pixels por 576 linhas para cada taxa de 25 quadros por segundo. Utilizando 8 bits para cada pixel, Y luminância, U ou V crominância, as taxas de bits não comprimidas são 4x2x2 resulta em 166 megabits por segundo e 4x2x0 resulta em 124 megabits por segundo. O MPEG-2 é capaz de comprimir a taxa de bits da definição padrão 4x2x0 para cerca de 3 a 15 megabits por segundo. Uma compressão podendo reduzir em até 40 vezes a taxa de bits de acordo com o cálculo visto no slide anterior. Para a transmissão de sinal de TV digital é utilizada uma taxa de 6 megabits por segundo, definido como um bom valor entre qualidade da imagem e eficiência da transmissão. A redução da taxa de bits funciona através da remoção da redundância de informações do sinal. O codificador retira tais informações antes da transmissão, e o decodificador as reinsere depois. O par codificador e decodificador é referido como um codec. Em sistemas de vídeo, 2 tipos distintos de redundância podem ser identificados: redundância espacial e temporal. Os pixels estão
estão correlacionados com seus vizinhos, tanto no mesmo quadro quanto nos quadros próximos, ou seja, o valor de um dado pixel é previsível, dados os valores dos pixels vizinhos. Redundância psicovisual. O olho humano possui uma resposta limitada para uma faixa espacial detalhada. Ele é muito menos sensível aos detalhes próximos às bordas dos objetos, ou nas mudanças rápidas em torno do objeto. Consequentemente, o controle das imparidades introduzidas na imagem decodificada pela redução da taxa de bits pode não ser percebida pelo olho humano. Duas técnicas-chave são utilizadas no codec MPEG. A DCT, transformação discreta de cossenos, utilizadas em cada quadro, e a predição de movimento entre quadros. Vemos aqui a definição matemática para uma DCT em duas dimensões, assim como a definição da sua transformada inversa. Uma DCT em duas dimensões é realizada em pequenos blocos, de 8 pixels por 8 linhas. Tais blocos são componentes da imagem para produzir blocos de coeficientes da DCT. Nesta figura, o bloco à esquerda representa a imagem em sua forma natural. O bloco à direita, a imagem após a DCT. O valor dos pixels e da magnitude dos coeficientes da DCT são representados pelos tamanhos dos pontos. A magnitude de cada coeficiente da DCT indica a contribuição de uma combinação horizontal e vertical de frequências espaciais específicas. Previsão de movimento entre quadros. Esta técnica explora a redundância existente entre quadros. Um método de determinação do movimento que ocorre entre um bloco que está sendo codificado e um quadro de referência pesquisa qual o maior número de verificação de deslocamento é testado pelo codificador, usando a componente de luminância da figura. O melhor deslocamento é selecionado baseado no erro mínimo entre o bloco que está sendo codificado e a previsão. A qualidade da imagem através do codec MPEG-2 depende da complexidade e de como a fonte da imagem é previsível. Codificadores em tempo real têm demonstrado geralmente boa qualidade para a taxa de transmissão de 6 megabits por segundo. À medida que a experiência de codificação MPEG-2 aumenta, a qualidade da imagem pode se manter para a taxa de bits menores.